acordo com pesquisas, a obesidade infantil aumentou 5 vezes nos últimos 20 anos aqui no nosso Brasil, atingindo cerca de 10% das crianças brasileiras. Doutor Sandro, bom dia. O que é obesidade infantil? Ou o que é obesidade? Bem, existem curvas de crescimento dentro da pediatria, e quando a criança ultrapassa o limite superior, que seria o percentil 90, acima de 90%, a gente considera como obesidade. Na prática, toda criança, após os 2 anos até os 10 anos, que não pareça magra, visualmente falando, tem no mínimo sobrepeso. Criança com 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 10 anos, necessariamente ela tem que parecer magra. Ela passa por um processo normal, fisiológico, que é a diminuição da velocidade do ganho de peso em relação à altura. Então é quando a bochecha tem que desaparecer, é quando a costela aparece, é quando aqueles gominhos da coluna aparecem, a mãe entra em desespero, e normalmente vai no pediatra pedindo um remédio para abrir o apetite, pedindo um vermífugo, uma vitamina, porque ela não entende ou ela não é orientada corretamente que essa fase é normal e a criança precisa passar por isso. Se com a criança com 5 anos começa a aparecer bochecha, a gente vai achar bonitinho, fofinho. Qual que é o problema? Pelo erro alimentar grave que a gente tem hoje no nosso país, esse fofinho, se não for cuidado, ele vai virar gordinho. O gordinho vai virar obesinho. E o obesinho vai virar mórbidozinho. Então essa é a sequência natural. E a gente tem um aumento em 400% na obesidade mórbida em nosso país, tanto em adolescentes como em adultos. Então a gente tem crianças, adolescentes, 9, 10, 11, 12 anos, já sendo encaminhados para a cirurgia bariátrica pela obesidade grave. São crianças que já ultrapassaram a casa dos 3 dígitos. Crianças com 150, com 180 quilos. O que é uma situação muito grave que deve ser vista e encarada como uma doença. Uma doença grave, degenerativa, que leva a outras doenças. E as complicações da obesidade? Você falou em outras graves doenças. E essa é a maior preocupação, porque é o que nós, quando abrimos aqui esse nosso bate-papo, é tudo muito bonitinho, né? Principalmente na China, aparecem aí crianças com 4, 5 anos, com 40, 50 quilos. Olha, mas que coisinha mais fofa, que lindinho, aperta a bochecha, pega na perninha. Mas esse é o problema, depois dessa idade, o que será com 10, 15 anos de idade, né? Se hoje com 4, 5 anos já está atingindo aí 40, 50 quilos. Então, quais são as maiores complicações da obesidade? Então, essa criança e esse adolescente, isso é bacana. Você imaginar ela daqui 10, 15 anos, no momento mais produtivo da vida dela, para ela, para a família, para a sociedade, vai estar doente. Essa criança, esse adolescente hoje com 10, 15 anos, com 20, 25 anos, vai estar desenvolvendo uma doença cardiovascular, vai estar desenvolvendo um diabetes mellitus tipo 2, que provavelmente só ia desenvolver depois dos 40, vai estar desenvolvendo já na vida infantil ou juvenil, vai estar desenvolvendo a questão do aumento de colesterol, um aumento de triglicerídeo e várias outras doenças associadas ao excesso de peso, né? Problema de pele, a questão da autoestima, principalmente para a mulher, porque o homem, tamanho, masculinidade. A mulher maior, obesa, ela não está seguindo uma sequência em relação à sua feminilidade. Então, até por isso que a mulher se cuida mais. Então, acaba procurando mais cedo o médico, vê que é um problema de saúde, não é apenas e somente um problema estético, tem que ser visto como uma doença grave. Só que a sociedade não vê assim. Se você for numa festa de criança, tiver uma criança com pressão alta, a gente vai tomar cuidado com o sal. Se tiver uma criança com diabetes, uma festa de criança, nós vamos ter que tomar um cuidado enorme com essa criança. Tem diabetes, vamos dar um refrigerante diet. Agora, se chega um gordinho numa festa... É o que mais oferece, é o que mais come, né? Só hoje você vai sair do regime porque hoje é festa. Você não precisa se cuidar. É a mesma coisa o adulto quando vai no médico. Se ele tem diabetes e ele não toma insulina, o médico vai brigar com ele. Se você é hipertenso, esquece de tomar um remédio, ou não marcou a consulta, não foi no retorno, ficou sem a receita, o médico vai brigar com você. Agora, se você for obeso, só obeso, ainda não tem diabetes, não tem pressão alta, você chega no médico e fala, doutor, existe algum remédio para me ajudar? Não, você vai ficar viciado no remédio de emagrecer. Você não pode tomar remédio para emagrecer. Inclusive, a Anvisa e a própria classe médica faz parte da sociedade. A gente não trata a obesidade enquanto ainda é só obesidade. Certo. O obeso no nosso país só tem direito a tratamento quando ele já tem uma comorbidade.
Obeso e diabético, aí a gente trata. 2, 3 remédios para controlar o diabetes. Obeso e hipertenso, aí nós vamos tratar. Mas se ele é só obeso, não. Aí ele não pode tomar remédio. Vamos proibir os remédios para emagrecer. Isso é uma situação dramática. Eu creio que a medicina preventiva é a mais simples, a mais eficiente e a mais barata. Agora, se você falar que está tomando algum remédio para emagrecer, existe um remédio que não foi proibido, que foi ótimo, a sibutramina, que hoje tem genérico já, você compra. Enquanto custava R$300 uma caixinha, só artista usava, era muito bom. Agora que custa R$10, popularizou. Não dá o lucro? Não, agora a sibutramina faz mal. Mas e quando ela era cara, não fazia? Então, assim, a gente tem um preconceito enorme na pessoa que é só obesa e tenta procurar um tratamento. Ela não pode tomar remédio. Né? E criança ainda piorou. Doutor, pode-se considerar a obesidade uma doença genética? Sim, existe um componente genético muito bem estabelecido. Se eu tenho um dos pais com excesso de peso, a chance do filho nascer é de 50%, ou pai ou mãe. Se eu tenho os dois, mesmo assim ainda tenho uma chance eu vou ter uma chance maior, de 90%. Tenho pai e mãe obesos, tenho 90% de chance de desenvolver obesidade. E se eu tenho os dois pais magros, mesmo assim, eu ainda vou ter 10% de chance de desenvolver. É uma doença genética, só que no ambiente que a gente vive hoje, o ambiente obesogênico, e a gente não tem muita noção de tempo, a nossa noção de tempo está limitada ao nosso tempo, aos 100 anos que a gente vive, no máximo, né? Agora, se a gente for ver o tempo enquanto raça humana, o ser humano está na face da Terra há 1 milhão de anos ou mais. Nos últimos 100 anos é que surgiu o carro, telefone, computador, internet, televisão com mais de 100 canais, controle com ar-condicionado. Então até o clima, nesse ambiente que a gente vive, a genética se manifesta de uma forma mais intensa. Então quem tem uma tendência para a obesidade vai ficar mais obeso. Então a parte genética é que encontrou um ambiente favorável para se desenvolver. Tem um componente genético. Mas se a gente não tem um ambiente favorável, isso não vai se desenvolver. É que hoje está muito mais fácil. E o Brasil está passando por um processo, né, quem quiser enxergar, enxergue, mas está passando por um processo de melhoria econômica. Hoje a população consegue comprar mais, mas não significa que consegue comprar melhor. Então muitos cafés da manhã hoje em dia aí é um refrigerante com um salgado, com uma bolacha. E acaba desenvolvendo obesidade até na população mais humilde. É o que a gente tem visto. Eu falei do tempo, porque assim, quem tinha condições de sobreviver 500, 600, 100, 1 milhão de anos atrás, 100 mil, quem tinha capacidade de desenvolver obesidade? Aí essa parte genética foi passando. Quem não tinha capacidade de armazenar gordura, quem não tinha essa capacidade, não passava o dia para frente. Hoje é muito mais fácil você ver uma pessoa que come muito e se torna obesa. Mas tem aquelas exceções, aquela pessoa que come que nem um hipopótamo e é magro. Essa pessoa hoje é um privilegiado, mas nem sempre foi assim. Inclusive nós temos uma britânica de 19 anos, foi internada no hospital com 400 quilos, precisou aí de atendimento de emergência, 30 pessoas para ajudar, porque ela não conseguia sair da sua residência, 8 horas, uma operação que durou 8 horas para conseguir tirar ela da sua casa e levá-la até o hospital. Claro que nós estamos falando de uma coisa que não é comum, né? 400 quilos, mas nós precisamos ter alguns cuidados para que não chegue até isso. E o fator psicológico, doutor Sandro, ele influi na obesidade? Principalmente na obesidade infanto-juvenil. Então, a criança não tem papa na língua, ela não perdoa. Né? O gordinho, se for homem, nunca é chamado para jogar bola. É chamado, quando ele é o dono da bola, ele vai pro gol. Né? É assim. Você é magrinho, você é mais ágil. Né? A menina, então, sofre, né? As consequências. Normalmente ela não vai ter condições de escolher. A gente tem que imaginar que essa menina um dia vai ser mãe, um dia vai ser esposa. Então, o cuidado, a responsabilidade do pai, da mãe, de criar dentro de casa um ambiente não obesogênico é uma responsabilidade enorme. E quando eu deixo de cuidar, quando eu ofereço aquilo que a criança quer e não o que ela precisa, aí eu estou sendo irresponsável, estou faltando o meu papel de pai e mãe na educação do filho, que é aprender a dizer não. Você está acima do peso, hoje nós não vamos comer isso. Mas muitas vezes o pai acaba oferecendo o que o filho quer e não o que ele precisa.
e acaba chegando um erro alimentar grave, a criança só come bobeira. Quando chega lá no hospital regional, no programa TOI que a gente tem lá, terapia de obesidade infantil, a gente vê um erro alimentar grave, gravíssimo. E daí a gente tem que corrigir aos poucos. Não adianta querer mudar tudo ao mesmo tempo agora. É mudando uma coisa de cada vez que a gente chega lá. A gordura não tem limite. Eu não conheço nenhum homem de 3 metros, de 2,5 metros. A proteína, ela para. A gordura não. Você vê homens e mulheres com 100, com 200, com 300, com 400 quilos. A gordura não tem um limite para ela parar. E nós também. E os gordura não tem um limite. Nem cresce para cima. É só para os lados. Doutor, com relação ao problema dos exercícios, né? A gente vê o pessoal caminhando nas caminhadas, de vez em quando até comenta, eu não sei para que serve caminhada, só vejo gordo nas caminhadas. E não vejo, por exemplo, poucos jovens e nenhuma criança nas caminhadas. O exercício planejado é recomendado também para a criança? É planejado, é recomendado. Agora, perfeito sua pergunta. As pessoas acreditam, têm a falsa impressão que vão se matricular na academia, vão começar a fazer atividade física e vão perder peso. Não vão perder. Ah, eu estou trocando gordura por músculo. Não, você está engordando mesmo. O problema é que o exercício físico não é um princípio de tratamento para você perder peso. Ele vai manter tua massa muscular. É importante fazer exercício físico junto com uma redução daquilo que você come. Mas hoje, se eu quero perder peso, só tem uma maneira. E só uma e mais nenhuma. Eu tenho que comer menos do que eu estou comendo. Não adianta eu ir lá fazer 1 hora de academia, caminhar 2 horas, chegar em casa lá, eu posso comer um pouquinho a mais porque eu caminhei. Gastei. Porque a capacidade que o organismo tem de ingerir, de digerir calorias é infinitamente maior que a capacidade que a gente tem de gastar. Ainda mais no ambiente de carro. A gente para vir aqui, carro. Para ir na padaria, carro. Então a gente não gasta energia como a gente gastava 100 anos atrás. Só tem uma maneira de eu conseguir perder peso nos dias de hoje. Eu tenho que comer menos. E o menos para mim não é o menos para o senhor, nem para o senhor e nem para as crianças. Cada um tem o seu menos. Agora, doutor, nós recebemos uma ligação. Tabelinhas nutricionais dos produtos já são convertidos ou não para os bebês? Não, eu não vi ainda nenhuma conversão para bebê em relação a isso aí. Se é que bebezinho até 6 meses tem que estar só no leite materno exclusivo, que é um dos princípios de tratamento. Quanto maior o tempo de amamentação de tratamento, né, a amamentação leite materno exclusivo, menor o risco da criança desenvolver obesidade. O início precoce da mamadeira com fórmulas infantis ou leite de vaca, a chance da criança desenvolver obesidade é muito maior. Doutor, é a questão da barriga. O pessoal fala, barriga não tem jeito, barriga de uma vez é definitiva. E aí alguns falam, a minha barriga é de chope, outra é de refrigerante, mas, por exemplo, e da criança... Na questão, por exemplo, da barriga na criança, entendeu? A tendência dessa... Primeiro, a barriga, você consegue acabar com a barriga a não ser com cirurgia. E segundo, a criança, por exemplo, desenvolve barriga na idade infantil. A tendência de também ficar gordo e não conseguir acabar com essa barriga? E essa barriga é um tecido endócrino que produz muita coisa. É muitos hormônios, é complicado. Eu vou ser bem sincero. É melhor você ter quadril do que barriga. A barriga elevada, ela aumenta o colesterol, ela aumenta o triglicerídeo, ela causa pressão alta, ela causa diabetes. Então a gente tem que combater a barriguinha, isso é geneticamente estabelecido. O homem tem mais barriga, a mulher tem mais quadril. A gordura do quadril protege, a gordura da barriga mata. Então a gente tem que combater, e por isso que a gente tem muito mais viúva do que viúvo. Porque o homem acaba morrendo mais porque tem mais barriga. Uma vez desenvolvida é muito mais complicado acabar. Aí sim, se eu já perdi peso e ainda mantenho minha barriguinha, aí eu vou entrar com atividade física de uma maneira moderada, todos os dias. Não adianta fazer 3 vezes na semana, essa recomendação está furada. No mínimo 5 vezes na semana, para eu conseguir ter saúde. O exercício moderado de 30 a 60 minutos, de preferência a partir de 60 minutos na infância, no mínimo 60 minutos. Essa barriguinha de chope é verdade, isso que o senhor falou. 1 grama de álcool me gera 7 quilocalorias. Ou seja, é quase igual à gordura. O álcool é extremamente calórico. E o carboidrato refinado também. A gente deixou de beber água. Hoje a criança está com sede, vai lá e toma um refrigerante, que é extremamente calórico. Vai lá e toma um suco de fruta, que às vezes é mais calórico que o refrigerante. Então a gente não recomenda mais, eu quero ser saudável. Suco de fruta é mais saudável que o refrigerante. Mas em termos de caloria, não.
Às vezes é um erro alimentar grave a gente ficar tomando suco. Quem quer perder peso tem que deixar de tomar carboidrato refinado na forma líquida, que é o refrigerante e suco de fruta. Porque às vezes eu estou com sede, tomo meio litro de suco. É uma bomba de caloria. Tem que voltar a tomar água. Bom, barato e saudável. E a fruta que tem muitos líquidos, se você tomar, por exemplo, chupar laranja, por exemplo. Muito melhor do que tomar um suco de laranja. Porque a parte mais nobre da fruta está no bagaço, na fibra. E às vezes a gente fica só com a parte calórica. A gente fica só com a frutose. A parte mais nobre eu estou jogando fora. Então eu recomendo para as crianças e pais que querem perder peso, que precisam perder peso, deixa de tomar o suco de melancia, vai comer a melancia. Não vou mais tomar o suco de pêssego, eu vou comer o pêssego. Eu não vou mais tomar o suco de uva, chupar a uva, chupar a laranja. De preferência engolir o bagaço, que ele dá saciedade. Ele precisa ser digerido pelo estômago, pelo intestino, isso gera saciedade. Eu não vou conseguir chupar 10 laranjas, mas eu tomo facilmente meio litro que vai 10 laranjas. A caloria é muito maior quando eu tomo suco. Doutor Sandro, no Brasil já existe aí campanha contra a obesidade infantil. E quando existe essa campanha é porque o assunto é bastante preocupante. Entre os jovens de 10 a 19 anos, 1 em cada 5 apresentam o excesso de peso. E o problema já afeta 1/5 da população infantil e pode resultar em uma geração de futuros obesos, hipertensos, diabéticos, com risco cardiovascular, renal e cerebral aumentado, o que a saúde ela está tentando evitar. Qual o trabalho que existe aqui na nossa capital e no nosso estado com relação à obesidade? Então nós temos um programa que funciona aos sábados, lá no Hospital Regional Rosa Pedrocian, gratuito, pelo SUS. Tem que ligar num número, vai falar com a professora de Educação Física, Sandra. Vou até pegar o telefone aqui, mas se eu não me engano é o 3378 Sim. 3969. 3378-3969 com a professora Sandra. Ela é a nossa professora, secretária, Relações Humanas, ela faz tudo ali no Hospital Regional. Certo. E ainda consegue apoiar outros eventos ali. Deixa eu só confirmar esse número. Claro. Então você que tem aí um filho, né, que você acha, olha, está gordinho, obeso, precisando até de maiores informações a respeito, o Hospital Regional Rosa Pedrocian, aos sábados, faz um atendimento e você vai procurar então a Sandra para falar a respeito, conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Na verdade, 3378-2939. Então, 3378-2939 vai conversar com a Sandra para maiores informações, de que maneira... Agendar a consulta também. Doutor, bom, para arrematar, a criança obesa não se preceitua nenhum tipo de medicamento, é isso? Ou tem? Então, criança e adolescentes. Em alguns casos extremos, a gente indica até a cirurgia como remédio, como já aconteceu ali no Hospital Regional. Crianças de 10, 11, 12 anos, já com mais de 150 quilos. A medicação, existem várias medicações. Existem aquelas que são liberadas a partir de 12 anos. Às vezes a criança é obesa porque ela é ansiosa. Ela não come porque tem fome. Então, se eu não tratar com o medicamento essa ansiedade, eu não tenho como ter sucesso. Então, independente da idade, em alguns casos, a gente usa fitoterápico, a gente usa medicação que inibe a absorção de gordura, mas até em obesidade infantil existe o tratamento, e a gente faz. Bem, doutor Sandro Trindade Mendes, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Infelizmente, já estamos no horário para encerrar, mas foi um assunto bastante interessante que a gente pode voltar outras vezes aí a abordar, porque, além de interessante, um assunto bastante importante é o que nós falamos, né? Olha, hoje é tudo muito bonitinho. Depois de 5, 10 anos, aí começam os problemas, não é? Que causa a obesidade. Foi o que o senhor disse. Crianças já com 12, 13 anos, infelizmente, precisando passar por não só o tratamento, mas por cirurgia para resolver a situação. Crianças com 12, 13 anos, acima dos 100 quilos. Mas muito obrigado e estamos à disposição para retornar neste assunto bastante importante para a população sul-mato-grossense. Eu que agradeço, mais uma vez, obrigado.